¿Por qué será que los nativos no me entienden? Um dos principais motivos pelos quais os nativos às vezes não entendem vocês, não entendem quando vocês estão falando espanhol, é o uso das vogais. E parece uma coisa tonta, mas as vogais são as chaves para corrigir a sua pronúncia. Então, qual é o problema aí do espanhol com as vogais? Espanhol é uma das línguas que tem a quantidade de fonemas, de sons de vogais mais simples. No espanhol a gente vai ter 5 sons de vogais, só 5. Não tem alteração, nem quando tem acento, nem quando não tem acento. Os sons vão se manter sempre os mesmos. O que acontece com isso? No português, a gente tem 12 sons de vogais. Então, quando você está falando com algum nativo, com algum hispano, e pronuncia as vogais da maneira do português, às vezes eles não vão te entender porque eles não reconhecem os sons das vogais. Quem já nasce ou quem já está acostumado desde criança a falar ou ouvir vários sons diferentes das vogais, o ouvido ele vai ficando treinado. E com esse ouvido treinado, você consegue entender muito mais fácil os sons diferentes. Então, quando a pessoa desde criança não ouviu esse som de vogal diferente, para ela fica muito mais difícil entender. Com isso, por exemplo, não sei para quem já estudou inglês, se já aconteceu de que quando você vai falar uma palavra, o professor corrige, aí você repete a palavra e parece que você está falando igualzinho do jeito que ele falou. Então você fala a palavra, ele fala, não é desse jeito, vamos repetir. Corrige você e parece que é a mesma coisa, que não tem diferença. Por quê? É pelos sons das vogais também. O inglês ele vai ter 20 sons de vogais. O português, eu já tinha falado no início, que tem 12. O que acontece com isso? Quem fala português e vai falar inglês, ele está reconhecendo 12 sons, não 20. Então, para um ouvido que não está acostumado com esses sons diferentes, fica muito mais difícil notar, porque às vezes é uma diferença pequena, né? No português, por exemplo, nós temos o caso do é aberto e do é fechado, e no espanhol não tem. Então, essa diferença do som das vogais é o que dificulta, às vezes, os hispanos de entenderem. Para quem fala português, às vezes também para quem fala russo, o russo também é uma língua que tem bastante sons, né? Vocês vão ter uma facilidade de entender os outros, porque na sua língua tem vários sons diferentes de vogais. Mas, para quem fala espanhol, te entender é muito mais difícil, porque eles não estão acostumados com esses sons diferentes, então eles não vão ter um ouvido treinado. Para facilitar, então, vamos sempre lembrar, na hora de pronunciar uma palavra em espanhol, que nós temos simplesmente 5 sons. Então, vamos começar com A. La A, no espanhol, vai ser sempre aberta. Sem som nasal, é o mesmo A, sempre aberto. Ana, aula, mañana. Não sei se vocês perceberam, mas é o mesmo som sempre. Então, não importa se eu vou pronunciar aula, o som do A, ou se vem com o N. Ana. Eu não vou ter o som nasal. Depois nós temos o E. A letra E, ela vai ser sempre fechada. E também não tem som nasal. Nenhuma vogal em espanhol tem som nasal. Então, nós vamos ter o E. Independente se ele estiver com ou sem acento, vai ser sempre fechado. Usted, usted, café, café, fechado. A letra I, fechada também, sem som nasal, né? Não importa se ela vem com N ou com M, não temos som nasal.
libro, libro, policía, policía. La letra o som vai ser sempre fechado, com e sem acento, e também sem som nasal. Nosotros, nosotros, corazón, corazón. E por último, temos a letra U. U fechado, sem som nasal. Letra U, lunes, lunes, alumno, alumno. Ok? Então, esses são os 5 sons, sem diferença, com ou sem acento, se está com M ou com N, sempre a mesma pronúncia. Espero vocês lembrem e que essa dica tenha lhe servido. Até a próxima!